Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Aline Ristoff, tendo vocês mais um vídeo de análise do episódio 9 de Ordem Paranormal Calamidade. Tivemos várias coisas mesmo. Esse episódio foi, como já no título, uma síntese do que está prestes para vir, porque o episódio 10 promete. Mas eu começar com esse vídeo, com essa análise, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá. Então, bora começar com esse vídeo, com essa análise, porque eu pontuei várias coisas, tentei resumir, porque foi um episódio difícil de fazer uma análise, porque ele foi um pouco mais curto que os outros, só que foi um episódio bem de narração, tiveram bastante conversas, vários pontos a discutir, vários detalhes e várias enrolações também, porque os nossos personagens não sabem explicar muito bem pro Veríssimo, e tiveram várias complicações eles tentando explicar o que aconteceu no episódio anterior, tentando fazer uma breve do acontecimento, uma breve análise para relatar o Veríssimo. E eles não conseguiram muito bem isso. E uma boa parte do episódio foi eles conversando com o Veríssimo e o Veríssimo não entendendo nada. Ai, vai doer essa parte. Mas o episódio começa com a espada do Joyce. Equipando mesmo, que a espada do Joyce se tornou a nova relíquia da energia. Isso é um problema. Joy fica bravo, não entendendo nada que com a espada dele. E ele sente a espada tentando consumir ele e se largar a espada. Já que ele tem uma emoção com a espada, tem um sentimento pela espada, que tudo aconteceu, que tudo que ele teve, que tudo que houve com aquela espada. E agora esse negócio tá querendo consumir ele, ele larga a espada. Só que a magistrada, ela segura essa espada e fala pro Joey que eles conseguiram cumprir o parte do acordo entre elas, derrotar o anfitrião e ter a relíquia do energia, a primeira relíquia para conseguir orquestrar o plano de derrotar a Kia, porque o jeito de derrotar a Kia é com a relíquia, mas tu não pode usar a relíquia, tu tem que ter a relíquia, mas não pode usar, não pode exportar a relíquia, senão tu torna todo anfitrião, tu perde toda a consciência e tu vira um outro ser, podemos dizer, um monstro. O anfitrião é um cara que é difícil de gostar. Ele é o caos. E esse caos tenta consumir Joey. E a magistrada, para ajudar eles, ela usa seus dias de conhecimento para para meio que fazer um lacre para manter a relíquia controlada na bainha, na espada, para que tentando toda hora consumir, ser mais fácil de manejar a espada. Mas mesmo assim ela indica que não usa essa espada pro Joey. Então a espada tá com o Joey, mas ele não pode usar, senão vai acontecer tudo de novo, vai ter um outro anfitrião, vai ter todas aquelas complicações. O anfitrião é o caos e ele vai continuar perturbando várias vidas só pra fazer jogos que ele gosta, pra ter a diversão dele. Então é complicado. Ele tem que tentar manter essa relíquia, mas é bem confuso. É escolher as máscaras, mas essas máscaras trabalham muito com enigma. Assim falando muito brevemente, falando por cima, deixa umas pontas soltas e não dá bem uma explicação explicadinha, bem explicadinho. E é bem só nesse mistério todo. E agora eles vão ter que seguir a vida com esses detalhes que tem que resolver. Eles têm que descobrir eles mesmos do que as máscaras estão tentando falar, explicar, sendo que elas não podem revelar tudo, porque elas têm que manter o equilíbrio e elas não querem falar demais. Então, são essas coisas que elas falam por cima, tentando dar essas pistas para nossos protagonistas. Rubens salvou, o episódio passado salvou o Balu, e o Balu ainda tá desacordado. E então, apesar de eles estar tudo movido, que eles quase perderam a vida, o Balu quase morreu no episódio passado, mas ele tá desacordado e não tem muito o que fazer, só esperar ele acordar, voltar à consciência. Joey, ele ainda tá. Apesar de tudo que a Marcela falou com ele tá muito naquela dúvida e vai pra cima de ator, falando que fica muito bravo pro ator ter usado aquele ritual de ódio nele.
Ele tá muito magoado, mas ele se sente culpado. Porque aquelas palavras, não que ele teve, você teve a briga do Joey com o ator soltou algumas frases que machucou o coração do Joey. Ele começou a se sentir culpado. O ator tinha, na raiva, naquele momento da, da briga, o ator sem querer falou coisas que ele não queria falar. Ele falou que que o Joey o abandonou, que não valeu a pena, que não devia ter abandonado todo mundo. E esse negócio de abandonar ficou muito na cabeça dele, de começar a se culpar, porque o Kaz morreu por culpa dele, a. Meu Deus, a Erin morreu, então ele começa a culpar as pessoas que morreram porque foi culpa dele, que ele abandonou, não sei o que lá, e ele começa a ficar muito uma culpa total. Dante, ele começa a fazer várias dúvidas. O Dante dá pra sentir que ele tá frustrado, que, assim, ele quer salvar o Arnaldo, mas o Arnaldo não tá, mas era um anfitrião, não tinha como salvar o Arnaldo. Ele começa a se culpar as máscaras de ter entregue a relíquia da energia pro Arnaldo e ele se tornado anfitrião. Então o Dante meio se frustrado, não foi acreditando o que aconteceu. Ele tá. Todos os acontecimentos que aconteceram na vida dele, ele sentia até um pouquinho de ódio das máscaras, porque foi falado, o Anfitrião ficou falando várias vezes que elas que decidem ali do destino, que elas controlam várias coisas. E ele começa a tentar perguntar várias coisas para as máscaras, mas começa a responder. A gente não age, e vocês decidem. Aí não pode fazer, ele não vai mudar o destino, ele não vai interferir. O que acontecer, aconteceu. O que é pra ter acontecido, é pra ter acontecido mesmo. A gente não vai mudar o. Quer dizer, apesar que elas tentam manter o equilíbrio, mas elas não vão agir se não tiver um desequilíbrio. Então as máscaras deixar acontecer tudo que aconteceu com o Arnaldo. Elas poderiam até saber que a relíquia de energia criou o Arnaldo, mas ela não estava tendo desequilíbrio para elas agirem. Então elas ficaram na delas com todo aquele acontecimento que houve e deixaram só o equilíbrio fluir. Seguir. O que aconteceu, aconteceu. Elas até falam pro Dante que elas não sabem o futuro, elas sabem tudo o que aconteceu. E talvez não sei se elas sabem tudo que vai acontecer, mas tudo que aconteceu, então elas são a sabedoria, ela é o conhecimento, ela representa o conhecimento. Então, tudo que aconteceu, as máscaras sabem. E elas não vão agir se não tiver um desequilíbrio. Conhecimento não permite que elas agem. Uma coisa que é revelada por Joey, porque Joey fez um acordo com as máscaras e também vai se questionar com as máscaras. Joey chega lá e fala assim, o que eu fiz, ele tá todo trêmulo, e falando assim, o que eu fiz, magistrada, por favor, me responda, eu fui útil. E a magistrada, já que ela tava respondendo várias perguntas que o pessoal tava fazendo, ela responde que ele foi útil, que ele cumpriu o seu destino, que ele cumpriu o seu papel, e só que mesmo assim, ele tá se sentindo culpado, ele se sente culpado do que aconteceu, ele não aguenta mais, então ele pede pra ter as memórias dele de volta. E a magistrada fala, se você quer ter a memória de volta, você vai ter que entregar a máscara. Que eu te devolvo. Se eu te entregar a máscara, eu te devolvo as memórias. Só que eu não posso tomar a máscara de você. Tu tem que decidir que tu quer devolver a máscara. Que eu devolvo você as tuas memórias. Baloo acorda, e acorda gritando, até a cena muito boa. Baloo, Rubens, não vou te perdoar. E depois dá um abraço, porque o Baloo faz o jeitinho dele de agir, a blusa dele, mas ele fica feliz por Rubens ter salvado a vida dele e dele estar vivo. Apesar de tudo, Joey decide entregar a máscara porque ele quer saber o que aconteceu nesse último ano. Ele precisa saber o que ele mais quer saber. Então ele fala que quer as memórias de voltas. E a magistrada entrega essas memórias. E ele começa a lembrar de tudo. Tudo mesmo que aconteceu, todo o acontecimento. Ele tava na cena do último. Ele foi um dos três que ouviu o Kaiser dizendo aquela frase que ele era o anjo que ele não era César nem Kaiser, mas ele era o anjo da noite. Então, todo aquele momento, o Joey começa a lembrar de tudo, porque os Kaiser se sacrificou, os motivos, o que ele fazia dentro da seita das máscaras. E com todas as memórias de um ano inteiro na cabeça dele, ele desmaia de tanta informação que ele recebe em um estalar de momentos.
E a pessoa mais fica preocupada, porque literalmente do nada, Joey cai. Parece que ele desmaiou. E a pessoa falou, para você perguntar de novo a magistrada. E a magistrada fala que eles têm que ir para um local. Ela abre uma última porta. Ela fala assim, que nessa última porta que o anfitrião não quis mostrar pra eles, mas ela ia entregar o que o anfitrião não queria mostrar, que tinha na última porta. Aí ela fala que lá terá as respostas. E eles meio que ficam relutante, eles meio que vão pra ajudar o Joey a levantar, ver se ele acorda. Tanto o Dante e o Arthur fazem uma medicina pra saber se ele tá vivo, se ele tem pulso. E ele tá desacordado, ele tem pulso sim. E eles começam a arrastar o Joey porque eles têm que saber que tem aquela porta, tem respostas lá dentro daquela sala que a magistrada abriu. Eles teriam que entrar, que ela fala que lá não tem jogos, lá é só uma sala que tem recompensas e respostas. Quando o Joey acorda, ele começa a explicar várias informações e tiver uma bela de uma conversa entre todo o time da equipe Abutres. E Joey tá um pouco mais calmo, centrado do que houve. Ele agora ele sabe o que ele fez neste último ano. Ele perdeu um pouco daquela culpa que ele foi inútil. Ele tentou todo jeito que ele podia, só que o conhecimento não permitia. Então, eles poderiam agir se tivesse desequilíbrio. Se o Kia agisse, haveria desequilíbrio e as máscaras agiriam. Então, todo o tempo que ele ficou lá, ele ficou protegendo a ordem e tentando discutir com as máscaras para eles dar informações para a ordem, mas elas não podiam agir porque o conhecimento não permitia. Então, foi um ano bem complicado dele nas máscaras. Então, ele ficou vários tempo protegendo a ordem e discutindo dentro da seita das máscaras, que eles faziam bastante. É um ponto interessante igual que eu lembrei também, que no momento que a magistrada vai juntando os corpos da seita das máscaras, ela fala que fica em silêncio. E a gente sabe que o conhecimento parece ser um lugar bem barulhento. Porque vários momentos foi citar esse negócio de silêncio e barulho, porque na Ordem da Transcendência também tem uns negócios lá de bastante vozes. A gente teve uma coisa parecida também com a Beatriz, quando o Dante tenta ler a mente da Beatriz. Todo aquele ela dela de estado existidos é por causa daquelas vozes. Ela tá no local. Provavelmente a Beatriz entrou dentro da mente das máscaras. Se o anfitrião tinha vários rumores de várias consciências, as máscaras também têm. Conhecimento também tem. Tem várias vozes que estão ligadas ao elemento conhecimento. Provavelmente a Beatriz era ligada com o elemento conhecimento. Principalmente por causa daquele ritual que ela sofreu lá naquela sala com o Gal que o Kian fez nela. Também com as memórias do Joey de volta, eles começam a dar umas pequenas explicações para Rubens, Karina e Balu, que não estão entendendo nada desse papo de tanto berço, Kia. Então, tanto a Joey, Arthur e Dante começam a dar uma pequena explicação, uma pequena reflexão do que eles passaram no pequeno resumo das temporadas anteriores, desde Siga na Floresta, Desconjuração. E eles começam a explicar o que aconteceu por cima, bem por cima mesmo. A Santo Berço, que eles tinham um local lá, que enfrentaram a morte, que Tiago sacrificou para salvar eles. E Desconjuração foi descobrir sobre Kia e o Kaiser salvou eles. E começa a ter esses vários papos, tentando explicar pra Karina, dando exemplos pro Rubens, pro Balu. A Karina começa a entender um pouquinho melhor o Balu ter pra dar um calango, que interpreta o Balu, pra dar um negocinho do Kaiser. Ele fala Kauser, como é que é Kauser? Que achei até a parte bem engraçada, eu tenho até pra comentar. Foram umas cenas bem legais, antes que eles entram na sala dos espelhos. Esse papo que eles tiveram falando. Eles começaram a abrir o jogo, cada um começou a revelar um pouco da sua lore de cada personagem. E eles começaram a se entender melhor. A equipe tá se tornando uma equipe melhor. Com toda essa conversa, eles decidem entrar na sala dos espelhos. E lá eles veem vários espelhos diferentes, 5 espelhos. Cada espelho representando cada elemento. O primeiro espelho que eles viram, o primeiro que tá da porta que eles entraram
pra outra porta. Tinha o primeiro espelho, que é o de sangue, que eram várias pontas vermelhas, agressivas. O segundo era um espelho com borda preta, em vários círculos que dava pra ver de longe, em circular. A terceiro era uma porta que parecia uma ruína, que a borda era uma ruína tipo egípcia. O quarto espelho era um espelho que tinha várias chamas. O céu a gente falou roxo, mas na imagem estava azul. Então, várias chamas azuis. E a quinta era um espelho que não tinha nada. Era só um espelho que flutuava. A Karine estava falando de por cima que cada espelho representa um elemento. Esses espelhos podem representar várias coisas. Assim, eles representam sim, um elemento. A Karine ficou na dúvida se cada espelho representava também uma relíquia, que poderia ter alguma explicação, já que a mestrada falou que teria respostas. Ela estava pensando que talvez seria mais sobre as relíquias, porque cada relíquia também, além de representar um elemento, representa. O espelho também representa um elemento. Então ela tava nessa dúvida de que talvez que teria lá dentro ou a relíquia, acho que é meio possível, então de fato que não era a relíquia, mas uma informação sobre a relíquia é o que a Karen tava esperando que teria os espelhos, que dá pra ver que não era um espelho normal de jeito nenhum. E o que primeiro que vai ver o que eles começam a chegar perto, a ator foi o primeiro que chegou perto, o Baloo chegou perto do espelho, mas o primeiro que toca o espelho é o Dante, que vai primeiro e logo de primeiro já enfia a mão lá dentro e vê que tem um objeto. Baloo falando, tem um objeto? Então, assim, você não sabe o que é objeto, tem que ver aquele objeto. Enfia a cabeça dentro desse espelho, meu. No espelho de sangue, não foi no espelho do Dante, que o Dante foi no espelho de morte. E quando ele enfia a cabeça no espelho, ele vê um mar de sangue e toma um dano de sanidade. E ele começa a entrar num modo enlouquecendo. E a pessoa fica, meu Deus, não acredito que o Baloo fez isso, não acredito que o Baloo fez isso. E agora eles têm que tentar tirar o Baloo do estado de enlouquecendo. É tipo o estado morrendo, que eles têm 3 rodadas pra salvar a pessoa antes que ela enlouqueça ou more. Esses dois sistemas são bem parecidos agora nessa temporada, porque cada temporada de calamidade muda o sistema. Todas as tentativas que tentaram tirar o Baloo de enlouquecendo falharam. Dante foi o primeiro e tirou dados baixos, apesar que ele conseguiu, que a média dele conseguir era bem fácil, era 10, mas ele conseguiu tirar dados menores que 10, acho que ele rolava uns D20. A Karina tinha, a segunda que ela testou e ela tinha que tirar no mínimo no dado 16, ela não consegue, era um pouquinho mais complicado você tirar o 16 e ela por menos ainda, tinha menos chance de tirar o Baloo do estado enlouquecido. O problema é que nem todos podiam tentar, só quem era treinado nesse. Como que é? Esqueci qual que era o negócio de. Tinha que ser treinado, mas o Dante tinha um ritual de exorcismo. Não era um ritual, era uma habilidade chamada exorcismo. E ele podia salvar o Baloo do estado enlouquecendo. Até que na segunda rodada, quando o Dante rola os dados, ele tinha um valor bem alto e decide dar um soco para tirar o Baloo do estado enlouquecendo. Foi uma parte bem legal, interessante. O Baloo foi ser meio irônico e quase morreu de novo. E Dante salvou ele com um soco e deu um dano nele. Ele já tá com pouca vida. Tomar esse daninho do Dante, que foi um soco forte. Sabe o que se fala? Tu volta com um soco extremamente forte do Dante. Após esse soco, eles decidem botar a mão, botar a mão no espelho e descobrir que item tem dentro. E saber quais são as respostas que vão ter. Porque foi o que a magistrada disse e eles estavam confusos. A Karine estava meio ansiosa de colocar direto a mão no espelho. Depois que a gente falou que não tem nada. E retirar. Eles podem até conseguir botar a mão, mas não podia botar a cabeça dentro, que é uma coisa mais complicada, né, Baloo? E eles botam a mão e eles começam a ficar na dúvida se tem que tirar os objetos ao mesmo tempo, como é que seria. E nessa toda essa questão de dúvida da Karina, o Joey vai logo e coloca a mão e já tira o objeto do espelho do medo. E
interessante que cada espelho tinha esse item e uma informação. Já o Joey, que era pra ser talvez o último espelho, porque tinha a coisa mais importante, que era a última página do dia, não sei se é diário, como é que fala, do Grimório de Arnaldo, Grimório, e que essa página veio com a informação que se essa página conseguiria fazer o Kian jogar dentro das regras para conseguir derrotar Kian, porque agora que o Kian se tornou marcado, ele podia jogar fora das regras, ele podia estar fora das correntes da realidade, e com essa página colocando no Grimório do Arnaldo, revelaria o jeito de botar Kian dentro das regras da realidade e conseguir derrotar Kian. Então, essa era a mais importante na minha visão, porque cada espécie é um item bem interessante, uma recompensa mesmo, porque o objeto dava um bônus, e quando a gente tinha cada objeto, dava uma informação também. Logo depois que o Joey tira acho que foi o Dante, logo tira também, que ele fica uma caveira. A Karina tira também dela, já que ela tava ficou meio decepcionada, porque tinha uma teoria, porque quando o Dante fala que quando ele botou a mão assim, indicar uma caveira, ela achou que o dela seria o que é mesmo? Uma máscara, que ela achou que o espelho representava o conhecimento e teria a máscara, representando a relíquia. Mas dela era um pergaminho, vai ficar meio decepcionada com isso. O nosso querido Rubens, ele engana o espelho. Ela fala assim, que coisa melhor que enganar o caos, que uma pessoa conseguir enganar a entidade do caos, que o Rubens bota a mão, a pessoa bota cutucar o espelho e com a outra mão ele pega o objeto rapidamente. Foi uma cena bem engraçada que eu posso dizer pra vocês. Depois disso, por último, o ator tira o item, o último item, e eu vou explicar um pouquinho por cima de cada um do que eu entendi. No espelho de sangue tinha um coração. E esse coração, que se a pessoa, ela poderia ser usada como uma reação, e gastando 2 PE, reduzia o dano pela metade. E esse uso é contínuo, não é gastado. O coração fica, a pessoa tem que só espremer esse coração para conseguir reduzir o dano que ela levaria. E é usado como ação de reflexo, e gastaria só 2 PE para utilizar esse item. No espelho da morte tinha como eu disse vocês, uma caveira. E a pessoa que usasse seria uma única vez. A pessoa que usou. A caveira ia sumir e daria pra pessoa o ritual de aceleração mortal, como que é? É um ritual que o Gal já usava e o Tibet também usava. E também no espelho conhecimento tinha um pergaminho. Esse também é bem confuso, porque ele é uso único de pessoa para pessoa. Se uma pessoa usou, não pode usar mais se uma pessoa usou, essa pessoa não vai poder usar mais esse item, e outra pessoa poderá usar, mas essa pessoa que já usou não poderá usar. Que dá um bônus de pontos de esforço, dá um ponto de esforço extras temporário que dura durante a cena. O de morte também, a caveira também é temporário, essa durante a cena, depois que ela some. O pergaminho não some, só que a pessoa que já usou não consegue usar novamente esse pergaminho. O de energia era o mais interessante, e pela voz do Haki falou que era o item mais roubado, que era o relógio do Arnaldo, que tinha a fotinho do Arnaldo e do Thiago Júlio, que é uma coisa muito fofa. Essa imagem foi muito top. Esse relógio é uma coisa incrível. Como é que tem? São 3 cópias. Aquele relógio que o Arnaldo tava naquela cena do... Quando o anfitrião morreu, o relógio foi parado dentro do espelho. Como é que é esse relógio? Uma cópia? O que é o verdadeiro? O que o anfitrião tava segurando no outro relógio que sumiu quando ele morreu? É umas dúvidas que eu tenho, né? De onde vai ser relógio? O Thiago também tinha um. O relógio do Thiago foi parar ali através do espelho. Foi tipo uma teletransporte, sendo que lá no Santo Berço aconteceram as coisas que eu já vou comentar sobre. Qual relógio é esse? É do Thiago ou é o relógio do próprio Arnaldo? Talvez seja do Arnaldo, porque o relógio aí não tem hora certa, ele tá sempre se movimentando, o horário não fica fixo, é um relógio bem paranormal mesmo. Esse relógio dá um bônus. Se tu tirar um em qualquer dado, tu pode conseguir jogar os dados novamente, rerolar os dados
para se vestir um no ar. Talvez se tu tirar um, tu gasta 1 ponto de esforço e pode relar quantas vezes tu quiser o dado. Se tu tirar um, tu pode relar todas as vezes que tu quiser. Ele não gasta, a única coisa que tu gasta é pontos de esforço, mas o item não some e vai ficar ali pra sempre. Então, uma fotinha muito bonita do Thiago e do Arnaldo juntinhos. O último item que a respeito do médico que eu já dei pra vocês era a folha do Grimório de Arnaldo, que dá um bônus muito top, que o Joy tirou a última página do Grimório de Arnaldo, que revelaria várias informações. Cada item trouxe uma informação. A informação que cada item, se não me engano, trouxeram foi para que servia. Então, as informações, as respostas que a Marcela falou que a DSP traria era o que cada item fazia. E isso foi a magistrada que disse e entregou para eles, mesmo eles não pensando ou relacionando isso, porque Dustin tá meio magoado com a magistrada. Assim, ele não teria como escolher o anfitrião, mas a magistrada tava meio que decepcionou um pouco ele em vários fatores pro Dante. Esses itens são bastante importantes mesmo. E a última página fala já a resposta que eles ganham é que essa página, na verdade, é muito importante para a autarquia. Então, é uma coisa que é explicada para eles nesse momento. Após eles conseguirem esses itens, eles ficam na dúvida do que eles devem fazer, ou sabem as perguntas que eles querem fazer. E Karina e Rubens e Arthur decidem transcender. Arthur fala sobre o vídeo que tem do Kaiser, fala que se o Joey quiser ver, ele vai mostrar esse vídeo. Balu, indeciso, ele não gosta de transcender, ele não quer transcender e sai passear por todas as ruínas. Perdeu um tempo, ele sai caminhar porque ele tá sem saber o que ele fazer. Ele tá com pouca sanidade, então ele não tá muito indeciso. Então ele tá andando e pensando, refletindo tudo o que aconteceu, o que ele vai fazer na vida dele. Ele tá nesse modo de pensar e tentar se acalmar. E Dante tá meio ansioso, na dúvida, e decide ir atrás dos outros agentes da ordem. Então ele volta todo o caminho sozinho e tenta chegar naquela última porta. No transcender do ator da Karina e do Rubens, tiveram várias partes interessantes, porque cada um recebeu uma coisa, foi uma coisa diferente para cada um nessa transcendência deles. Apesar que as habilidades que eles escolheram e os pontos que eles ganharam mais de vida e acho que eles ganharam pontos de esforço, não tenho tanta certeza assim não, mas recuperaram ponto de vida, mais ponto de vida, pontos de esforço, evoluíram as habilidades deles, pegaram habilidades novas. Tivemos algumas coisas que cada vez que eles transcendem, eles têm uma pergunta, eles podem perguntar uma coisa e ter uma resposta para eles, ou eles têm que responder uma pergunta que é dada pelo outro lado. E o ator, todos eles também, eles são intervidos, não é a marca que quer conversar com eles, é outras entidades que queriam conversar com eles. Então eles tiveram uma conversa. Eu aposto que o ator teve uma conversa, não sei se foi com o diabo, mas foi com o elemento do sangue, foi com a entidade do sangue. E ele julgou várias coisas na cara do Arthur, que o Arthur como é que ele era o líder, sendo que tudo a decisão que ele tomava, o povo não ouvia, eles discutiam, eles não obedeciam o Arthur. Então ele mandou assim, se uma pessoa tivesse quem ele deixasse qual pessoa ele deixaria sofrer, qual a pessoa que ele menos se importava. Ele falou veríssimo, uma coisa, um ponto a se pensar. E, assim, ela não quer escolher, mas o Sabbath fala que ele tem que escolher. E ele escolhe o Veríssimo. Porque, assim, tinha uma opção Dante, Joey e Veríssimo. Assim, eu não sei qual foi o nível de proximidade que teve entre o ator e o Dante. Eu não sei qual foi esse último ano deles. Mas eu achei, assim, uma escolha bem difícil. Eu quero saber qual foi esse nível de amizade que o Dante e o Arthur tiveram durante esse ano. Qual foi o tipo de relação que eles criaram nesse último ano. É uma coisa que eu fico pensando
por qual motivo o ator escolheu o Veríssimo, sendo que o Veríssimo tá mais. O ator conhece muito mais tempo o Veríssimo. É uma coisa de se pensar qual era o pensamento do ator naquele momento. A Karina, ela decidiu evoluir sua habilidade que ela tinha pegado, aquela de uma cesta consciente, sexto sentido, e ela evoluiu sua habilidade, sendo que ela não pode mais se tá pega em prevenir. Ela não entra mais naquele estado de. É impossível alguém pegar ela desprevenida. Eu tava querendo a mesma palavra. Desprevenida. Então ela não tem mais esse desvantagem de estar desprevenida. Com isso, outra entidade quis conversar com ela, que é do conhecimento. Eu não sei se foi as próprias relíquias, a própria magistrada, ou o anfitrião, ou o diabo que foi direto conversar com eles, ou foi a própria entidade do elemento. Eu fiquei na dúvida qual foi conversar com eles, mas a entidade que foi conversar com a Karina foi a entidade do conhecimento. Ela começa a ver um ruído e várias vozes. A gente já viu isso, o Dante passou por isso. E essas várias vozes param pra prestar atenção na Karina. E elas falam que ela podia perguntar qual era a sua maior dúvida, que eles iam responder. E a Karina fala assim, então o que tem no medo? E ele responde nada. Essa parte, vários momentos que a Karina pergunta sobre o medo, que ela não é respondida, vários negócios, pode ser que. O senhor até fala assim, a Karina se sentiu que ela não foi respondida, que não respondeu era ela. Só que o senhor te falou assim, talvez foi respondida, mas a Karina não lembra. O outro lado não quer que ela lembra. Assim, eu lembro que as várias vozes falam assim, que elas têm que esquecer, elas têm que. Elas têm. Que a Karina tinha que proteger as outras marcas e que desde o princípio elas têm que esquecer. Eu não entendi muito bem essa parte, é bem confuso da Karina. A pergunta dela talvez foi respondida, talvez não. Talvez foi respondida, mas ela não lembra, porque quando tu transcende, tu sabe de muitas informações, tu conhece todo outro lado, mas tu vai esquecer. Então, provavelmente ela foi respondida, mas ela esqueceu da resposta. Mas várias coisas foi dito sobre o elemento medo, que ele pode ser mesmo o nada. O elemento medo pode ser muita coisa. E talvez o nada também dê medo. Mas tu não tá no nada, tu não sabe de nada, tu não conhece nada. O nada também pode representar o medo. Então ela ficar sem resposta. O nada talvez seja a representação do medo. Esse seja o medo. O nada. E pode ser assim, tanto o seu nada, tanto o seu tudo, tudo ou nada. É uma filosofia que agora não consigo explicar pra vocês, que eu pensei que eu vou elaborar melhor pra fazer um vídeo de teoria do que é o medo. Mas foi muita parte, um ponto que tem que se observar essa parte da descendência da Karina. E o Rubens ele tinha uma pergunta, mas era bem mais leve. Perguntaram o que ele queria. Apesar de toda a habilidade que ele pegou, todos os pontos que ele ganhou, pontos de vida, ele tinha uma pergunta que era pra responder o que ele mais queria. E o que ele mais queria é não queria estar nesse local, não queria ter nada que aconteceu com ele, com o Johnny, e ter ido uma casinha no meio de uma floresta, no meio de uma casinha tranquila, jogando jogos de tabuleiros. É o que ele queria. É um ponto de se marcar também o que o Rubens queria. É estar tranquilo, sem nenhuma preocupação, jogando jogos de tabuleiro. Tivemos um intervalo e depois disso tivemos o Dante abrindo a porta da Simperclausa. E lá ele vê 5 imagens. Essas 5 imagens, uma delas é o Veríssimo e o Aaron. E chegando lá, o Dante fica meio preocupado, pergunta como é que houve. O Veríssimo pergunta o que houve, e o Dante fala assim, que aconteceu várias coisas. E ele pergunta, ele fala assim, ele fica meio confuso, porque o Veríssimo falou que eles entraram faz pouco tempo. E o Dan fica assim, entra faz pouco tempo? Faz um tempão que a gente tá aqui dentro. E eu penso, como assim? Tá, vai dar meia hora que entraram. E pra eles passou mais de 3 horas que estão lá dentro. Então, dá pra ver que o tempo também passava diferente. Tipo com o Santo Berço, e o tempo passava totalmente diferente. Uma escala bem menor, mas
o tempo passava bem diferente lá dentro. E isso preocupa bastante o Dante. Toda vez que tem alguma coisa no Santo Berço, ele fica bem nervoso mesmo. E Veríssimo ficou assim na dúvida e pergunta que ele queria, o que que perguntou pro Dante o que que houve. E o Dante começou a tentar explicar pro Veríssimo sobre o Arnaldo ser o anfitrião. Aí ele fica, aí fica esse nervosismo. Eu tô mais interpretando, tá bom? Aí fica esse nervosismo e o Veríssimo não entendeu nada que o Dante queria. Ele não começou assim, o que? Arnaldo vivo? Morto? Que? Anfitrião? Johnny? É a missão do Johnny? Do Rubens? O quê? Anfitrião? E o Veríssimo não entendendo nada, ele falou que vai entrar lá dentro da Semper Clausa, vai lá pra dentro do Ordo Calamitas e vai querer conversar com o Arthur. E deixa no meu caminho e fala, calma, Veríssimo, aconteceu tal coisa, eles estão lá, eles estão transcendendo, não dá tempo pra conversar com eles. E assim, que? Mas assim, tu me chega falando do anfitrião, do nada? Qual que é a missão? O que tá acontecendo? Ele vai. Ele entra lá dentro preocupadíssimo e querendo resposta. Mas tá, ficou assim, bem confuso pelo que o Dante disse. Chegando lá, ele encontra com o Joey e o Paulo que estavam caminhando pelo local, verificando os lugares que estava mesmo seguro. E chegando lá, o Dani falou assim, Joey, explica pro Veríssimo, talvez tu saiba explicar melhor que eu. Aí o Balu e Joey tentam explicar o que aconteceu da Karina, da Karina não, da Clarice, que traiu a ordem, sobre o Gal, que o anfitrião deu uma opção pra eles. Eles começam a entregar todas as informações mal explicadas pro Veríssimo, e o Veríssimo fica assim, que? Arnaldo Fritz, anfitrião, isso é verdade? Estão falando sério? E toda essa confusão fez que o Selbit tirasse o ator de Transcendendo um pouco mais cedo. Então não deu as 2 horas de ficar lá transcendendo, deu um pouco menos disso, bem menos. Porque eu duvido que ficar 1 hora conversando do Joe tentando explicar o que aconteceu lá pro Veríssimo. E o ator chegou lá, começou a dar várias explicações pro Veríssimo, mas nenhuma deixou ele convicto do que estava acontecendo. E após todos esses esclarecimentos pro Veríssimo, o Veríssimo fica preocupadíssimo se era verdade que a Clarice traiu a ordem. E não podia gritar a menina que ele treinou, que ele cuidou, viu crescer desde criança, poderia ter traído a ordem. Ele. E ele estava preocupado também com os dragões metálicos também que tinham ido com a Clarice pra aquela direção. Então, o Veríssimo vai fazer todo o caminho pra tentar encontrar a Clarice. E se o que eles estavam falando era verdade. Que o Veríssimo, apesar de ver todas essas decisões, falar que que o Arthur escolheu estava certo de salvar o Gal, que o inimigo nosso. Que o inimigo do nosso. Pera. Que o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Consegui falar. E toda a decisão que o ator tomou estava certa. Não fazia sentido eles seguirem um anfitrião. Obedecer e seguir a máscara, apesar que o Pedro falou que ele não confia nas máscaras. Mas inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Nenhum deles vai ser nosso. Eles não vão ser aliados em se aliar, não vão estar no mesmo time. Só que eles vão estar juntos nessa luta que é para derrotar-se mal maior que é o Kian. Eles a caminho do que foi a direção que a Clarice e os dragões metais tomaram. Chegando no local, eles veem um trono, uma igreja bem macabra de sangue. E quando eles dão uns passos para frente, em frente a escada, aos pés dele ele vê todos os dragões metálicos mortos. E ele cai na real que tudo que tinham falado era verdade. A Clarice traiu. Ele fica, cadê a Clarice? Cadê o corpo da Clarice? Por favor, Clarice, cadê o corpo da Clarice? Não me diga. Ele fica. Ele não quer acreditar nisso. Mas quando ele vai andando pra frente, seguindo, caçando o corpo da Clarice pra ter uma certeza que ela morreu e não traiu a ordem, ele encontra o casaco do Tristan jogado no chão. E sem o corpo da Clarice e sem um casaco do Tristan, ele começa a aceitar que a Clarice
traiu a ordem mesmo. E ele fica muito, mas muito, ele começa a chorar. E ele com uma emoção toda, ele tenta segurar pra não chorar, mas o Veríssimo ele começa a sentir uma tristeza profunda mesmo. E pede pra todo mundo sair de lá, que ele pede só pro Aaron ficar com ele e o pessoal voltar e ir pra van, pegar o Grimório do Arnaldo e botar a última página pra derrotar a Kia. Só que eles não saem logo de primeira. O Baloo vai consolar o Veríssimo falando assim: não é necessário estar sempre de olhos abertos, Veríssimo. Permita-se fechar os olhos. E o Veríssimo me dá um abraço. Nossa, essa cena, meu, de doer o coração. A Karine vendo aquele moleque de 22 anos, como é que é? Dagan, com a luva da família dela. Ela foi muito estressada. Acho que ela ia fazer uma coisa bem pesada com o Dagan, com o corpo do Dagan. Mas ela decide que não e só pega a luva da família de volta. E o Sam fala que é paranormal essa luva. Então, o que tem nessa luva? Eu não sei. Talvez seja tipo o casaco do Tristan, que tenha. Também seja paranormal, mas uma coisa diferente. Tem o colar do Dante, que eu agora não vi o que eu coloquei colar. Dante tinha um colar que tinha também uma. Acho que era um. Ele aprendeu um ritual com aquele colar. O que é o colar eu não sei. Agora ele tem uma pedra, um broche. Não é mais um colar. Que tinha o cabelo tanto da Beatriz e qual que era o nome da amada do Dante, que era a esposa dele. Eu esqueci o nome dela, desculpa. Não tinha nos comentários pra mim. E essa cena foi muito triste mesmo. Essa cena foi de doer o coração. Esse era o ponto de confirmar a traição da Clarice e a morte de dragões metálicos, e que Gal não estava naquele local porque tinha marcas de fogo, marcas de mas tinha tipo cinzas de um tipo, o chão tava meio queimado no local que provavelmente estava o Gal. Mas onde o Gal foi transportado pelo anfitrião, a gente não sabe pra onde ele foi. Mas ele não tá naquele local. E Dante, quando ele usa quando usa a habilidade dele de ver o paranormal, ele vê que também tem um portal que foi criado de sangue na parede. O que houve com a Clarice? Se a Clarice passou o mesmo local, se ela saiu viva, se o diabo fez um acordo com Kian, porque o diabo falou que não tava se importando com Kian. Ele não tava contra nem em favor de Kian. Ele queria que as máscaras parassem. Ele queria só destruir as máscaras e se alguém ajudasse ele ia ajudar a pessoa em troca. E é um favor em troca. E ele não conseguiu o que ele queria e falou que se tornou inimigo dos nossos marcados, dos nossos protagonistas. E eu não sei se ele ia fazer acordo com Kian. Eu não sei, ele não gosta do conhecimento. E quem é do conhecimento? É uma representação do conhecimento. Eu não entendi essa. O que talvez o que. Eu não sei o que pensei que aconteceu naquele momento. Porque ele tinha aquele portal de sangue que ele tinha pra fazer naquele local. Eu duvido que ele ia ir com Kian, porque Kian quer as relíquias e ele teria que lutar com a Kian sozinho. E a gente sabe que tanto a relíquia não vão lutar sozinhas, elas não conseguem mudar. Como esse conhecimento tá em pé, ou aquilo tem se mantido, meio difícil o diabo sozinho enfrentar a Kia. Mas é um ponto que talvez possa se pensar sobre, mas é complicado. Após todas as confirmações, revelações, afirmações que estiveram com todo aquele local, eles decidem sair da Serperclausa. E quando eles saem daquele local do subsolo, eles começam a o celular tem acesso tem sinal. E tanto o celular do Arthur e do Dante começam a apitar com várias mensagens. O problema é que o celular do Arthur tava com o Joey. E o Joey tem 4.000 mensagens de QI do anfitrião, que tava pedindo pra sair, chamando o pessoal de idiota por ter prendido ele. E as outras mensagens que o Arthur tinha eram da Agatha. Tanto Dante e Arthur receberam mais ou menos as mesmas mensagens da Agatha
falando que ela tava vendo um monte de lutando na frente do Coliseu. Ela viu o pessoal armado e decidiu lutar, entrar no Coliseu, falando que assim, eu sou forte, ninguém me responde. Mandei um monte de mensagem, tô ligando, não tem sinal. Vou entrar. Ela foi a mensagem que a Agatha mandou. E o Arthur vai se preocupar no meio da Agatha tentar entrar no Coliseu. E ela foi com o livrão, ela foi com o Grimório do Arnaldo, porque ela falou que deixar o Grimório solto ali sozinho. E ela tá por aí. Ela não sabe se ela foi capturada, se ela tá no. Se ela conseguiu entrar no Coliseu. O que houve, a gente não sabe. Só sabe que ela não tá mais no carro, na van. E nesse momento que o Arthur vê essas mensagens, ele recebe uma ligação da Ivete. E sem pensar duas vezes, ele atende a ligação da Ivete. Só que o problema é que a Ivete assim, chega toda. Arthur! Arthur! A ordem tá. A ordem. A maçã tá sendo invadida. E, pum, tem um tiro. E aí ele fala assim, vem logo, Arthur, estão invadindo. Os caras tatuados estão invadindo a ordem. Aí o Arthur, meu Deus, que agora? Aí ele fala pra todo mundo que a mansão tá sendo invadida. A Karina entra em desespero total, porque a irmã tá lá na mansão. E a irmã dela não sabe lutar. E ela tá se portando muito com a irmã dela. E a Arthur se preocupando muito com a Agatha. E nesse momento o Veríssimo fala, Arthur, vamos ter que dividir as equipes. 3 vão pra mansão e 3 ficam aqui. Decida. E o Arthur decide que Karina, Joey e Dante ficam no Coliseu, vão procurar a Agatha, vão atrás da Agatha e lutar contra os Scriptas. E Arthur, Rubens e Balu vão pra mansão salvar a Z, lutar contra os Scriptas que estão na mansão. E o episódio termina aí. Essa foi a decisão dos dois. Eu não sei o que vai ter nos próximos episódios. É complicado. Tenho várias dúvidas ainda que ficou no ar. Por que tinha um portal de sangue na parede? É bem difícil do Kian fazer alguma aliança com o diabo, porque ele quer a relíquia e ele tem uma promessa. Ele falou, o Kian falou que que cumpre essas promessas. Então ele prometeu tanto pro Darmir e pro Boris que eles iam destruir o diabo. Então ele não ia se aliar com o diabo, senão o Darmir e o Boris estariam fora da aliança com o Kian. Onde está Gal? Eu não sei. E o que mais fica, a maior dúvida que fica pra gente nesse episódio é o que vai ser o próximo episódio, como é que vai ser o episódio 10. Quem vai aparecer? A nossa equipe do Brutus foi dividida em duas. Então, duas equipes da Ordem. O próximo episódio vai ser com qual visão? Vai ser da visão do Joey, do Dante e da Karina no Coliseu? Ou se o próximo episódio vai ser lá na mansão com o ator Rubens e Balu? Não sei. Será que no próximo episódio eles vão enfrentar mesmo o Damir, Boris e T-Bag? Porque eles não tem cabeça suficiente pra todo mundo. Isso foi uma grande dúvida. Eu fico pensando o que isso vai se tornar o próximo episódio. É complicadíssimo, meu. Eu tenho várias opiniões do que vai ser o próximo episódio. Pode ser tanto episódio na mansão, ou tanto episódio que pode ser no Coliseu. Eu não sei. Eu tava pensando que seriam 2 turnos. Eu tô pensando que o próximo episódio é um episódio bem grande. Bem grande mesmo, mas é difícil do Sábado fazer o episódio 10. É um episódio 10, é um número fechado. São 10 episódios, é um episódio importante. Esse é um episódio. Eu tô postando bastante ficha nesse episódio. E o Sábado fala assim: qual dos 3 vai aparecer no próximo episódio? Qual lado a gente vai ver? Um lado de cada vez. Ele fala assim: um lado de cada vez vai ter na próxima história. Qual dos 3 a gente vai ver? Eu fico pensando assim, se é um lado de cada vez, será que no mesmo episódio vai ter os 2 lados? Então, não sei se cabe. Eles falam que o estúdio é bem pequeno. E não cabe, às vezes não cabe, mas eu tô pensando se entre o intervalo vai ter as 2 visões. Entre o intervalo ele é 6 pessoas, e no próximo, depois do intervalo tem outra visão. Pode ser, mas eu acho que essa talvez seja mais difícil, mas é que eu mais queria que tivesse. Mas, pelo jeito, vai ser ou no Coliseu ou na mansão. O pessoal tá optando bastante que seja na mansão. Muita gente tá pensando que tá metade dividido. Tá dividido.
time Mansão e time Coliseu. Qual vai ser? Eles vão salvar a Ivete e a irmã da Karina ou vão conseguir achar a Agatha? Eu penso que talvez a Agatha foi capturada e ela tá na mansão. E eles não vão ter nada pra fazer no Coliseu. Eles vão ter que ir na mansão. Mas teria muita gente na mesa, não estaria como. E talvez quando estou na mansão, já enfrentando já o próprio Kian do começo, é complicado. Eu não sei o que vai ser o próximo episódio. Eu vou terminar minha análise aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu tenho que trazer logo um vídeo de teorias, porque é muita informação. É difícil desvendar a calamidade. É a temporada mais enigmática que o Selbit fez. Deixa o like no vídeo, se inscreva se não for inscrito e até a próxima, tá bom? Tchau.